Agradecer a Silvia e a Maria de Lourdes pela apresentação e já gostaria de chamar o Sandro Pereira Silva. Eu não havia sido informado da não presença dele, então, de certa forma, é uma surpresa aqui. O trabalho do Sandro é o Paradigma Territorial no Planejamento de Políticas Públicas, uma nova relação entre Estado e sociedade. Era mais um elemento aí que prometia contribuir para o nosso debate. Na ausência dele, que até agora não se manifestou, a gente pode então passar a ter um pouco mais de tempo aí para a sessão dos debates. Eu acho que, mais uma vez, nessa mesa, assim como na mesa anterior, a gente teve aqui a exposição de um conjunto aí variado de experiências e de organizações refletindo sobre a sua experiência de avanços e limites aí da gestão pública. Essa mesa ela foi, de certa forma, preparada no sentido de reunir alguns trabalhos que trouxessem novas ideias ou experiências que inspirassem aí a nossa reflexão sobre os novos rumos da gestão pública. Hoje, a gente vive num contexto, eu acho que em alguma medida as transparências iniciais do Alfredo mostraram isso, um modelo de gestão que foi hegemônico até pouco tempo, e que era, de fato, o orientador dos debates e inspirava as reformas da prática, que era o modelo da nova gestão pública, a gente já acumula alguns anos agora de bastante crítica em relação à sua implementação, em relação aos efeitos que ele produziu. No entanto, apesar de acumularem-se críticas a esses modelos, ainda não temos, de fato, nada que substitua o seu lugar como um paradigma orientador dessa nova fase de reformas. Então, o que a gente vê hoje é um conjunto de tentativas e experiências localizadas, onde diferentes governos ou diferentes órgãos e organizações tentam avançar em algum aspecto específico. E hoje, nesse conjunto aqui, a gente vê os elementos que talvez, de alguma forma ou de outra, venham a compor o que é essa área de experimentação de onde deverá vir aí novos modelos de gestão. A gente acredita que uma linha possível é essa que traz grandes investimentos nos potenciais das tecnologias de informação, tal como o Alfredo apresentou. O trabalho do Esdras e dos outros autores, eles colocam uma questão importante que talvez tenha sido um dos aspectos mais salientes do modelo gerencial de administração pública, modelo gerencialista ou nova gestão pública, que é a questão da avaliação do desempenho. E eles trazem uma experiência que demonstra um avanço em relação a várias das críticas que foram feitas ao modelo gerencial recentemente, que era o de instituir sistemas de avaliação de desempenho que acabavam gerando mais resultados perversos do que melhorando a qualidade e a produtividade dos órgãos. Então, um elemento ressaltado na apresentação deles que vai nessa direção, do que eu venho colocando, é a importância de que esses sistemas de monitoramento do desempenho façam sentido para a prática dos monitorados. Eu acho que isso também diz respeito à questão da tecnologia de informação, porque hoje a gente lida em muitas situações com a implantação de sistemas, seja sistemas informatizados ou procedimentos de avaliação e monitoramento das políticas públicas, que às vezes fazem sentido para os órgãos centrais que querem obter informação, mas na maioria das vezes acabam se tornando mais um fardo de atividade burocrática e sem sentido para aqueles atores lá na ponta que estão desenvolvendo o serviço. Então, um ponto importante que tem sido colocado nesse debate sobre as críticas e os novos rumos é como que a gente pode fazer com que os sistemas de controle sejam, ao mesmo tempo, sistemas de verificação da atividade, mas que induzam a reflexão e a criatividade para o aprimoramento contínuo das atividades.
E nessa linha, né, do aprimoramento contínuo, a questão da capacitação, né, e da formação, ela passa a ser um elemento aí essencial para subsidiar, né, esse processo de reflexão a partir da própria prática. E o Alexandre, ele trouxe para nós, né, uma questão bastante provocativa, né, que aí vai ao encontro, né, de grandes preocupações hoje do debate público em relação, né, à conduta dos dirigentes políticos. Então, eu né, gostaria de abrir o debate aqui para vocês, né, lançando essas ponderações, essas questões, de forma que a gente possa ir, né, coletivamente, a partir das reflexões sobre as diversas experiências que a gente está observando ao longo desse seminário, caminhar, né, em direção à construção de uma percepção sobre quais seriam esses rumos, né, que a gestão pública deveria seguir. É algo que a gente não vai responder nem esgotar aqui, né, mas aproveitar esse momento, né, em conjunto para fazer essa reflexão. Então, né, questões específicas sobre os trabalhos, né, ou questões mais gerais em relação a esse tema, ou qualquer outra coisa, são bem-vindas. Eu acho que todo debate é muito importante até para a gente superar nossas limitações em algum aspecto. Todos são muito bem-vindos. Agora, em acrescentando, não sei se a gente tem o âmbito aqui de poder sugerir, eu gostaria de sugerir que temas relacionados ao que está sendo implementado em relação à gestão pública, com relação aos servidores dos ministérios, da Organização Administração Federal, que fossem colocados em pauta para participações futuras. Né? Porque, assim, é muito importante isso aqui, não é o questionamento com relação a isso, é para ampliar e a gente pensar sobre si, né, na metalinguagem, para poder também superarmos internamente, porque... Claro que uma superação não se dá isolada, mas ela também se dá internamente. Né? E essa discussão está carente. A gente percebe que há muitas lacunas que precisam ser dadas respostas, muitas contradições que foram geradas e não têm apontado solução nenhuma, não só na própria estrutura organizacional, como uma resposta ao Estado, mas também nas relações de trabalho e nas relações de negociação e nas relações da própria estruturação dos cargos e como um todo. Isso tem que ser discutido. E eu não estou vendo apontar para isso ao longo do período que vem sendo implementados esses modelos de gestão. E tem que ser feito, porque como é que vai dar uma resultante se a gente não fez... Né, os passos que deveriam ter sido dados. Eu não vi ainda nenhuma discussão sobre isso. Né, e eu acho que é necessário, porque como é que se implementa um novo modelo de gestão sem pensar em si, interno e externamente, relacionando Estado, administração, Ministério, servidor, relação trabalho e negociação. Eu acho que isso é urgente. O importante que ela acabou de falar é exatamente o treinamento que existe dentro dos ministérios. Eu, por exemplo, eu fui chefe de recursos humanos na IBTU, Empresa Brasileira dos Transportes Urbanos. Vinculado ao Ministério dos Transportes, o famoso Fernando Collor de Mello teve a capacidade intelectual de acabar 48 empresas. Teve amigos meus que pularam do quinto andar, porque tinha mais de 50 anos, e a pessoa que tem experiência nesse país não vale nada, é discriminado, tá certo? Então, o que aconteceu? Eu voltei para o Ministério, tem 3 anos, trabalho no Ministério das Cidades, e passei 20 anos esperando ser reintegrado, e se eu não correr atrás para fazer um treinamento para tentar me atualizar, o Recursos Humanos do Ministério, lá do Ministério das Cidades, de vez em quando eu recebo algum e-mail dizendo que eu vou fazer um curso A, B, C e D, aí esse curso é prorrogado por mais 3 meses, aí quando falta uma semana para o curso não vai existir mais, aí fica... Você está entendendo? Então, a coisa mais importante que existe dentro de qualquer organização é o pessoal. Sem o pessoal não existe nada e não vai melhorar nada e nunca vai melhorar. Bom, eu acho que depois dessa fala aí, eu fiquei até meio assim do jeito que eu vou falar, mas não, de maneira alguma, né? Aliás, também eu sou da Anvisa, né? Sou servidor público já há 32 anos e entrei numa carreira nova agora de 2005, ainda tenho que fazer esperar mais um tempo. E sou também da área sindical, participo da área sindical das agências reguladoras.
A questão que assim, a gente está colocando, eu venho de um outro encontro que teve, que está colocando a gestão por competência, que é a questão do decreto 5057, e a gente aqui ficou meio à margem. É uma questão que a gente está falando e temos que retomar isso, que é importante estar colocando. E isso também pode ser colocado para os novos concursos. Agora, como servidor, agora eu estou dizendo assim, como servidor do Ministério da Saúde durante 20 e tantos anos, a gente está enfrentando dentro da Anvisa uma questão que é muito importante, que a gente tem que colocar hoje, de que como que a gente vai trabalhar, eu vou mudar um pouco, a questão das aposentadorias. Nós estamos sabendo hoje que um número enorme vão se aposentar nos próximos anos. Até 2015, eu não sei se representa 35% ou 40%, vai se aposentar. E como o próprio colega aqui falou aqui agora, a gente está enfrentando assim, como é que eu vou capacitar um servidor agora, que se daqui a 2 anos ele não está mais no serviço público? Como é que eu vou trabalhar dessa forma? Como é que eu vou trabalhar com o servidor de nível médio, que daí eu gostei de ver do pessoal de Pernambuco, que está colocando, porque a gente sabe que a maioria dos servidores, eles se capacitaram por eles próprios, quer dizer, eles estão numa carreira de nível médio, e como é que... Então a gente está discutindo que existe pós-graduação para quem é nível médio, não existe impedimento de que você possa fazer uma pós-graduação. Não existe esse tipo de impedimento que a instituição ou o governo não possa colocar para os servidores e ficar criando dificuldades porque é do nível médio, ou porque é isso, ou porque é aquilo. Eu acho que o maior entrave que a gente tem agora é na questão das aposentadorias, que as pessoas vão se aposentar e você vai investir um grande valor nessa capacitação. Ao mesmo tempo, eu defendo, isso daí é uma questão que a gente tem que estar discutindo, que a gente não se aposenta pelo tempo de trabalho. Dentro do serviço público, a gente pode se aposentar com 70 anos, e se a gente ainda está lá com disposição para trabalhar, qual é o problema? Sabe, assim, a famosa expulsória. Se eu tenho consciência, eu tenho cabeça boa e quero continuar trabalhando, eu posso continuar, eu posso estar fazendo isso e posso ser capacitado. É um compromisso que a gente tem que assumir. Então a gente tem que trazer isso com mais claridade, que é essa questão mesmo que a gente está enfrentando, que é das capacitações, como é que nós vamos fazer, e os 50 e 57 aí que nós temos que trabalhar com gestão. A gestão de competência. Nós temos que fazer as trilhas de competências, temos que estabelecer as competências. É isso que nós temos que fazer. Então, que eu só queria, porque eu acho que foram levantadas algumas questões em relação à formação e capacitação, eu queria dar a oportunidade para vocês comentarem. Gostariam de comentar alguma coisa? Se o pessoal de Pernambuco, por exemplo, percebeu essa questão. Oi. Eu vou, então, entrar na conversa, porque minha pergunta era, já formulando uma questão mesmo, para que possa ser respondida. Também sou da Universidade Federal de Santa Catarina, técnica administrativa em educação, já participei de vários cursos de capacitação, e lá acontece sempre nos persegue a quem se qualifica muito o desvio de função, que é um fantasminha que corre atrás de quem quer sempre se melhorar, certo? Como é que vocês estão trabalhando lá? Porque eu vi que o empenho de vocês em desenvolver a capacitação dos servidores está indo um pouco contra esse pensamento, né, do desvio de função. Como é que isso se dá na prática? Veja bem, primeira questão ali do colega, com relação a como é que se trabalha essa questão dos futuros servidores que vão se aposentar. Por incrível que pareça, pelo menos assim, a nossa realidade, que nós temos muitos servidores que só querem sair na famosa expulsatória, ou seja, já tem tempo e não há um movimento das pessoas quererem se aposentar, ao contrário, há um movimento das pessoas quererem ficar. E independente de qualquer coisa, se ainda faltam 2 anos, sejam 2 anos, 1 ano, para aquele servidor, né, entrar na inatividade, que é um termo tremendo isso, né? Mas se for o caso, ele ainda vai atuar, sim, 2 anos. Ele ainda vai executar atividades, ele ainda vai atender a público, ele ainda vai manipular ferramentas de tecnologia, novos e novos equipamentos, ele precisa ser, sim, capacitado. A gente não leva em consideração o fato de que só vamos investir na pessoa pelo tempo que falta ela ainda ficar na instituição. Se ela vai ficar um dia, ela vai ser, sim, contemplada. É como eu te disse, em havendo muitas
a demanda ser muito, o que é que a gente faz? Critérios de seleção. Em havendo os critérios de seleção, quais seriam isso? Por exemplo, a pessoa é servidora há 15 anos e nunca fez nenhum curso de capacitação. Então, esse servidor, preferencialmente, ele precisa ser capacitado, até porque as avaliações de desempenho apontam pontos fortes e pontos fracos que precisam ser melhorados. No que tange assim a prática, veja bem, o que é que a gente quer? A gente quer um serviço público de qualidade, né, eficiente, célere, eficaz. Então, no nosso dia a dia, a proatividade é bem-vinda, não é? O engajamento do servidor é bem-vindo. Então, ele opina no conselho universitário, ele tem representatividade, ele pode opinar, sim, na construção das metas institucionais, no PPA. Então, para isso é preciso que ele se capacite. Então, a gente por exemplo, a gente não bota obstáculo, a gente não obsta o fato dele ser. Porque o que é que a legislação diz com relação aos cursos de pós-graduação? Ele não fala em cargo. A lei diz que é pré-requisito você ser o quê? Ter terceiro grau, em escolas reconhecidas pelo MEC. Se teu cargo é de segundo grau, assistente em administração, vamos dizer, o caso, de segundo grau que o cargo exige, mas você quer fazer uma faculdade, por que não? Né? Por que não melhorar a tua capacidade crítica, ampliar teus horizontes? Você vai fazer. Aí você faz a graduação e vem o pós. Porque não me digam que uma pessoa que fez uma graduação há 20 anos atrás não precisa rever seus conceitos, rever, né, o mundo, a dinâmica, né, mundial está aí, a gente tem que correr atrás. Então, a gente incentiva isso no servidor. Tanto é que tudo é montado exatamente no horário de trabalho. Tanto os cursos de pós-graduação lato e stricto sensu, quanto os de capacitação para o trabalho. A título de contribuição, um item que nós observamos, que é o aspecto cultural, houve uma mudança no aspecto cultural relacionado ao desenvolvimento do servidor. E isso a gente comprovou nas avaliações que nós fazemos em todos os cursos que são oferecidos, inclusive por módulos. Cada módulo que é executado é feita a avaliação deste módulo. Existem questões de ordem subjetivas, que são essas que são mais interessantes, que elas têm um teor qualitativo muito profundo. E não só nisso que vem escrito nesse registro, mas também nos discursos que são colocados na própria sala de aula. E como não é um problema para nós a questão do tempo que o servidor está na casa e da idade que ele tenha, essa mudança, inclusive esse acolhimento, mudou também a forma de pensar, a concepção. Então, uma visão muito mais sistêmica da vida da pessoa passou a ser percebida, ao invés de que investimento, a relação custo-benefício, qual é o investimento que nós fazemos em alguém que está em fim de carreira, será que vale a pena? Ora, esta pessoa está adiando, inclusive, a sua aposentadoria porque quer se capacitar mais ainda. No nosso balcão de atendimento, de uma forma, logicamente, positiva, né? A gente tem recebido muitas pessoas dizendo, eu não quero me aposentar agora, eu quero continuar me capacitando. Então, isso é uma mudança de cultura que, inicialmente, lá no início do plano, a gente via as pessoas dizerem, é horrível ter que voltar para a sala de aula, eu estou há 20 anos fora da sala de aula, estou há 15, 18, e depois esse pensamento mudar. E mudam conceitos e, efetivamente, também muda a prática, muda o efeito, o resultado nos processos de um modo geral. Então a pessoa diz, eu quero continuar, porque eu nunca pensei que existisse tanta coisa que eu não sabia que existia. Eu nunca pensei com a idade que eu tenho, que eu pudesse crescer tanto ainda. Então isso tem nos encorajado, aliado a uma gestão, com uma visão também, uma visão dilatada de mundo, de pessoas, que tem nos encorajado a saber, a perseguir, tá? Esse caminho que nós fizemos opção,
Não só pelos marcos legais de forma nenhuma, os marcos só vêm nos ajudar, mas principalmente pelo desejo, pela motivação e pela vontade que as pessoas apresentam em continuar o seu autodesenvolvimento. Então, a instituição, ela tem que ser, sim, com certeza, essa parceira que a gente tem que juntos construir as oportunidades necessárias para que, se nós queremos mudar a cara da instituição, temos que mudar a forma de pensar das pessoas. E só se pensa a forma diferente quando você tem acesso ao conhecimento e à informação. E a sala de aula ainda é o espaço mais privilegiado para a gente fazer isso. Espaços como esse, há dias atrás nós fizemos um workshop em gestão por competências, inclusive somente para gestores. Porque senão você não trabalha gestores, não tem como causar um impacto também no resultado fim. Porque o meio fica sozinho, ele tem que estar aliado. E a gestão tem que ter esse olhar. Eu me lembro, Silvia, eu vou acrescentar aqui um pouquinho, sem tomar muito tempo, no início do plano da execução, tinha gestor que dizia, para que isso? Você lembra disso? Era um grande desafio. Hoje nós recebemos gestores que dizem, eu preciso de um curso para o servidor tal. Se não tem, como é que a gente pode conseguir fora? Então, um movimento extremamente propício, positivo, no sentido de que nós estamos no caminho certo, nós vamos continuar investindo e a gestão que está é uma gestão que tem esse olhar também. Então, tudo conspira para que o servidor tenha esse acolhimento. É só para complementar. A questão da graduação, por exemplo. Então, era muito complicado para o nosso servidor competir par e passo com um aluno do PIBIC, com um aluno recém-saído de 2º grau, de melhores colégios e cursinhos lá. Né? Porque o vestibular, o ingresso é via vestibular. Não tem como. Fomos atrás dos colégios parceiros e fazer uma parceria, o FPE. Isso sem gastar nada. Meu nome é Antônio Elias, tá? Eu sou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e não sou contra nada disso do que vocês estão falando, tá? A colocação que eu vou fazer aqui é um fato que está acontecendo na empresa, né? E que, como aqui é um espaço para a gente exatamente discutir questões, não sou a favor nem sou contra, não estou questionando o que vocês estão fazendo. Vou contar o que está acontecendo na minha empresa só para criar a discussão, tá? Não que eu esteja a favor nem contra, eu reforçar bem isso. O que acontece lá? Lá o cargo de carteiro e OTT, que é o operador de transporte e transbordo, né? É nível médio, tá? Os carteiros e os OTTs, assim como vocês fizeram lá, nós também temos um plano de capacitação. Eles fazem um nível superior, né? E assumem algumas funções, né? E deixamos de ter o carteiro lá na ponta. Vocês deixam de receber carta em casa e ficam falando, não paguei minha conta porque o correio não entregou. Porque o carteiro agora, ele fez um nível superior e ele acha que ele é um nível superior na empresa. Na empresa, a gente precisa dele como carteiro. Para isso que ele fez o concurso e tem que ser capacitado na área dele, né? Aí ele está deixando de prestar o serviço de carteiro, porque agora ele tem um nível superior e quer alçar novos caminhos na vida profissional dele. Perfeitamente. Aí eu vou citar o meu caso. Eu sou analista de correio, sou administrador, sou pós-graduado. Saí do GDF porque eu cheguei no último padrão do último nível do meu cargo. Eu era nível médio no GDF, então eu não queria viver de função, então saí e prestei concurso para outros órgãos, né? Passei no do Correio agora, né? Como nível superior, e exerço minha função como nível superior. Na opinião de vocês que estão vivendo isso, não sei como acontece com o pessoal de nível médio que se gradua, né? E a percepção deles, que a função deles é a de nível médio, e que eles têm que ser capacitados dentro da área deles para exercer a função deles com excelência, que é isso que a gente espera. Tá? Não sei se ficou clara a minha pergunta e se também ficou claro que esse meu posicionamento não é contra nem a favor, não estou falando de posicionamento. Isso. Meu nome é Patrícia, eu sou instrutora de cursos à distância pela ENAP. E primeiro quero parabenizá-las,
a Silvia e a Maria de Lourdes pelo trabalho que elas estão realizando, muito interessante. E queria destacar um aspecto que já foi comentado aqui, outras variáveis, né, que estão envolvidas aí nessa questão da capacitação, já foram comentadas, mas nós vivemos uma experiência que acho até que o que vocês colocaram em termos de motivação pode nos ajudar, podemos levar a uma discussão, que é a seguinte: a organização consegue fazer a inscrição de vários servidores em cursos à distância, porque tem uma facilidade, entre aspas, né, maior de participação, e no resultado o percentual de participação é muito pequeno. E como tutora, eu tenho experimentado isso, e colegas também enfrentam a mesma dificuldade, nós tentamos motivar de todas as formas, mas não vemos um retorno que fosse assim correspondente, né, ao esforço que é feito. E pelo que eu vi, em termos de ressarcimento, que vocês estavam comentando, um ressarcimento parcial, e provavelmente também uma dedicação ou uma possibilidade de que eles se dediquem a fazer o curso no tempo, durante a jornada de trabalho. Então, são dois aspectos motivadores muito interessantes e que talvez não estejam sendo levados em consideração por todas as organizações. Com certeza, as experiências são bem diferentes, né? Então, a minha pergunta, e no caso, não sei se daria tempo de vocês responderem, é relacionada a uma experiência, se vocês têm, em relação a o ensino à distância, se vocês tiverem esse tipo de experiência, e se tem essa motivação nessa mesma linha. Já, então, reforçando a ideia de que seria considerado também que para o ensino à distância não é necessário o deslocamento, mas é necessário o tempo e recursos ou mecanismos de motivação. Obrigada. Bom, boa tarde a todos ali. Se não tiver outra oportunidade, queria agradecer aqui a possibilidade de ter participado, ouvido todas as palestras, não só de agora, do primeiro painel, e até me antecipar aos palestrantes de amanhã, já deixar nossos agradecimentos. E queria falar um pouquinho sobre a questão da comissão, mas tudo se interrelaciona. Estive pensando aqui, ouvindo as outras colocações, tudo se interrelaciona. Acho que só uma correção, não são existem ministros de Estado que passam pela sabatina do Senado, não só o ministro-chefe do Banco Central, por exemplo, como toda a sua diretoria, são de prerrogativa de indicação do presidente da República, como foi citado, mas esses já passam. No entanto, eu queria colocar que me considero aqui um democrata, e acho que para você pôr e tirar gente no governo para comandar o Estado, nada melhor do que o voto, né? Ali ficaria um desacordo ali, porque foram citados exemplos, tem gente caindo em vários lugares, mas alguns caem a bala, outros caem pelo descontentamento dos eleitores, mas só os eleitores podem definir quem vai governar naquele período. Isso não vai ser uma unanimidade, acho, nunca vai acontecer 99% ou mais, e ele tem os seus ministros de confiança ali. Mas eu queria estender a pergunta para um patamar um pouco mais, não do ministro de Estado, mas daqueles que exercem a gestão nos vários cargos. Na autarquia onde eu trabalho, 100% dos cargos em comissão são ocupados exclusivamente por servidores de carreira concursados e que sejam considerados qualificados. E hoje, nesse momento, citando ali a questão tanto o presidente do Banco Central quanto mais 5 dos 7 diretores, são todos funcionários de carreira. Então, eu queria ouvir um pouquinho também do palestrante sobre essa questão do comissionamento ser restrito, quando ele fala em capacitação, aos servidores de carreira dos respectivos organismos, que isso, em tese, somado à questão da capacitação, vai lhe dar os atributos necessários para exercer o seu mister. Meu nome é Elton,
trabalho no Justiça Pública, no Ministério do Planejamento. Pelo que eu entendi que a palestrante mostrou, a carreira de um técnico administrativo lá começaria A, B, C, D e E. Não haveria uma progressão de cargo, ele continuaria técnico administrativo e terminaria como um técnico administrativo especializado. A pergunta seria, como diferencia ali o técnico A, B, C e D? É só remuneração ou teria diferença do trabalho? Bom, a apresentação que eu tinha preparado, ela talvez demorasse uns 25 minutos. E quando a Nauana disse que eu tinha só 15, eu tive que deletar metade. Uma das coisas que eu deletei, mas está no artigo, está no corpo do artigo, são os exemplos positivos, que no caso da agência, ANAC, não é? O diretor da ANAC precisa da sabatina também, correto? Né? Eu citei a ANAC, mas são todas as agências, né? Então, esse seria o exemplo positivo, né? Seria a parte boa, né? E o que eu quis explorar hoje é o que eu entendo que não funciona bem, né? Não sei se a tua pergunta foi direcionada exatamente à falta ao que eu não falei aqui, mas isso está lá no artigo, né? E eu citei justamente uma agência reguladora como um exemplo positivo nesse contexto, né? E, inclusive, para o diretor da ANAC você precisa da sabatina, mas para o ministro da SAC não precisa, né? Porque quem está acima da ANAC é o ministro da Secretaria de Aviação Civil, que foi recém-criado agora em junho, né? Então, assim, determinados cargos que estão acima não precisam, os que estão abaixo precisam. Então, esse foi o contexto que eu quis utilizar no artigo. Não sei se eu respondi a tua pergunta, se está faltando alguma coisa. Boa noite, meu nome é Luiz e eu trabalho na EBC, Empresa Brasil de Comunicação, uma empresa recente que sucedeu aí a Radiobras, né? O que se verifica com relação a essa questão, que é uma questão delicada, é que, na realidade, o que a gente vê hoje é que o presidente, no caso, a presidente, ela tem muito pouco autonomia com relação até às indicações dos ministros, né? A gente tem, na realidade, uma pressão política muito grande do Congresso, que tem os seus interesses, que acabam por levar pessoas que não têm um perfil adequado para assumir determinadas funções. Este é um drama que se vive no país, né? Então, quer dizer, se a gente for avaliar o governo atual, administrado pela presidente, no esforço que ela teve, ela conseguiu indicar e nomear 4 ou 5 ministros dos 39 que estão aí. Então, o governo está sem identidade, realmente, né? Porque você acaba os partidos fazendo uma pressão insuportável. Então, ou você adere à pressão desses partidos, ou você não governa, porque acabam os partidos fazendo uma pressão para poder votar com o governo. Então, quer dizer, a presidente, no estado no momento atual, ela tem muito pouco massa de manobra para poder executar realmente as atividades que são inerentes ao governo, sendo que tem pessoas ao lado dela, ou próximo a ela, que não detém a confiança que ela deveria, que ela realmente deveria ter na pessoa, né? Então, o que eu entendo que nessa questão de gestão, eu acho que o ministro, na realidade, ele vai sempre ser um ministro político. O que a gente tem que buscar aí incessantemente é que todos os cargos, aí, como falou o nobre colega, até o nível de secretário executivo, por exemplo, sejam exercidos por representantes, por pessoas que têm um cargo efetivo no Ministério. É isso que a gente vai começar a acabar com as ingerências políticas nos próprios órgãos ou nos próprios ministérios, a nível intermediário, inclusive, porque você tem funções estratégicas nos ministérios que pessoas assumem sem o perfil, mas que dão uma conotação muito política ao cargo. Então, isso que realmente a gente tem que buscar, porque a melhoria da gestão passa por isso também, né? Porque o funcionário tem que ter um horizonte, onde ele possa entrar e possa galgar e alcançar
até aquele nível quase que final, ou final, né, que seria o cargo de ministro de Estado. Então, o que a gente tem que buscar é isso, porque eu acho que a gestão passa por todo esse processo, né? Pelo processo inicial de você dar ao servidor a garantia que ele chegue a uma determinada função e que ele exerça na plenitude aquela determinada função, uma função técnica do Ministério importante, né? Eu acho que a gente acho que passa por aí, por essa avaliação, por essa análise, por essa busca incessante da ocupação desses cargos. Eu queria comentar ali sobre essa colocação, que eu vejo uma contradição. Não sei como resolve, nem estou dizendo que ela é justa ou injusta, mas a composição do Congresso também é feita pelo voto, porque você tem um cargo majoritário, que é o presidente, que vai ter 50% mais 60%, 50%, tanto faz. Mas o Congresso, os próprios 60% são compostos de várias forças políticas que juntos os eleitores botaram no Congresso e esses eleitores se juntaram para escolher o presidente. E a outra contradição que eu vejo nessa questão é que se alguém reclama das ingerências políticas na nomeação, seriam esses os sabatinadores. Não? Então, vai dizer, não, eu pressiono para botar fulano, se fulano é escolhido, ele vai ser sabatinado por mim, a tendência é ele ser aprovado na sabatina, não resolveria totalmente o problema. É só para colocar um pouquinho mais de angu na farinha, assim que diz o detalhe. O questionamento do colega da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é o seguinte, eu acho que no nosso caso, IFES, não é? O que diferencia muito bem é a questão do plano de cargos e carreiras. Por quê? O servidor técnico, ao ser empossado no cargo, ele sabe que ele pode progredir tanto verticalmente quanto horizontalmente. Para isso, ele precisa se capacitar, né? Isso são os mandamentos legais do nosso plano de cargos e carreiras. Ele precisa fazer, para progredir horizontalmente, cursos de determinadas cargas horárias lá estampadas na lei. Não é? Para sair do nível 1 para o nível 2, para o nível 3 e assim por diante. E a lei também prevê o incentivo à qualificação. Tanto é que houve uma quebra de paradigma de 60 anos, em que hoje temos pró-reitor. No caso, pró-reitora de gestão de pessoas é um técnico administrativo. É uma pessoa de nível técnico administrativo que não é docente, cuja cultura sempre foi os pró-reitores serem docentes. Então, estamos capacitando, né, o objetivo é esse, é capacitar para o exercício da função de gestão, porque professor e docente é para estar fazendo pesquisa em sala de aula, não é? E o servidor técnico administrativo é para exatamente administrar, gerir a coisa pública. Então, isso tem muito claro, né? Então, a gente tem que ampliar, se eu quero isso para futuro, como é que eu quero ver a UFPE daqui a 15 anos, 10 anos? Né? Que competências eu preciso hoje, né, desenvolver para que isso lá atinja. Então, isso aí é muito claro no nosso servidor. A gente não deixa de ter o técnico administrativo exercendo sua função de ponta lá, porque é mestre, por exemplo. Não. Ao contrário, ele exerce com muito mais competência, porque ele passa a analisar criticamente os processos, ele passa a participar, contribuindo, né? Não de uma forma empírica, mas de uma forma científica, de uma forma que ele possa agregar valor para a instituição e para a comunidade que ele está exercendo, ele está ali por isso. Com relação à minha amiga, ali, da nossa grande parceira também, que a gente faz muitas parcerias com a ENAP, é o seguinte, nós vamos implantar um projeto piloto agora, um único curso, à distância de 120 horas, capacitação, vai ser a nossa primeira experiência. Não temos capacitação ainda à distância, né? Até porque a gente estava em comunhão com o pessoal da tecnologia e informação para exatamente montar, né? Ou seja, garantir a acessibilidade dos servidores nessa questão aí da educação à distância, em termos de capacitação, porque com relação à pós-graduação e à graduação nós já temos, mas com relação aos cursos de capacitação, não. E eu estou faltando responder? Não, já respondi. Eu espero que eu tenha respondido a vocês.
A gente tem discutido com um grupo de servidores a nível nacional e queria trazer para cá. Uma é a questão da própria ascensão funcional, que na lei de 97, que veio da reforma administrativa, ela foi abolida, né? E eu acho que foi injusto. É tão injusto que a própria súmula do STJ 345, todas as ações judiciais do desvio de função, do aproveitamento que a administração pública faz, de um trabalho qualificado, quem entrar na justiça vai ganhar. Tem ações judiciais que chegam a R$1 milhão, como é um caso de um colega. Ele se capacitou, fez nível superior, trabalha como analista na Receita Federal e é do cargo de agente administrativo. E entrou com ação judicial e foi vencedor. Ou seja, é como se eu tivesse na minha casa alguém que conserta meu computador, alguém que tem uma complexidade de atividade e eu pago como empregada doméstica. Quer dizer, é isso que a administração pública tem feito com os servidores. É um aproveitamento da complexidade do trabalho de alguém que fez nível superior e paga como intermediário. Isso aí é um abuso, né? Entretanto, que foi corrigido, tem a súmula 345, que os sindicatos estão entrando e a gente está ganhando com essa ação. E vem com relação à questão da ascensão funcional, que foi abolida por ferir a questão do artigo 37 da Constituição Federal, que é a questão do concurso público. E o que é pior, a questão do desvio de função, na verdade, está sendo maquiado para encobrir outro problema, porque os próprios tribunais de contas e a CGU e todos os órgãos de controle têm mostrado que é indevido, que é ilegal e tem sido praticado no dia a dia. E para a nossa discussão, a gente teve na mesa de negociação, vou tentando ser rápida, porque eu estou vendo que já está no final. Na mesa de negociação, a gente recebeu um relatório do governo, onde ele diz, como bancada, em resposta à negociação, que não tem interesse em qualificar e valorizar a carga em extinção. E aí a gente vai para a lei 11.907, que veio da medida provisória 441, onde reestruturou um monte de carreira, inclusive das IFES, do PGPE, criou novos planos, e tem no artigo 82... da MP 441, que é a 11.907, que reestruturou o PGPE e alguns planos específicos, criando 3 cargos, tecnologia de informática, o ATA e o analista. E diz no parágrafo 2º que é para ser substituído na medida em que os órgãos os cargos foram gerados vacância. Ou seja, declarou desnecessários 66 cargos de todos os planos de cargos. Declarando desnecessário, está dito e posto a discussão, como é que eu vou valorizar, capacitar, ou seja, qual for a medida administrativa, de alguém que ocupa um cargo que eu declarei desnecessário? Ou eu vou dar carreira para esses cargos? Eu vou valorizar? Eu vou reestruturar? Não. Muito pelo contrário, eu vou esperar que ele se aposente para eu substituir ele pelo cargo que eu criei na demanda, em conformidade com as forças produtivas e as novas tecnologias. Que é assim que a iniciativa privada fez. Só que o governo está sendo cruel, porque está fazendo silenciosamente e tem outras saídas de valorizar o servidor, quando eu posso, pelo artigo 41 da Constituição, fazer aproveitamento desses cargos que eu declarei desnecessários, que realmente o são, e colocar no cargo novo. Isso é um aproveitamento que eles chamam de aglutinação. E faço a racionalização que é devida. Porque essa racionalização realmente está na pauta do dia do mundo todo. Isso é devido, é possível. E em contrapartida, em vez de levantar essa discussão, ele coloca o cargo em extinção. E aí tem um futuro para nós. Que esses cargos postos em extinção, ele tem uma projeção para daqui a 10 anos só existir para aposentado. Todos nós da Antigos, 62 cargos, postos em extinção, a partir do momento que a gente ficar todo mundo aposentado, a gente não vai poder lutar por paridade. Paridade com quem? Se o cargo está ocupado, se todo mundo aposentado. Bem breve, só quero fazer constar. Minha área é comunicação organizacional. Minha área é comunicação organizacional. E eu me interesso muito pela gestão pública, pela qualificação do serviço público, né? E estou dentro do núcleo de gestão pública Santa Catarina, tentando sempre pensar o serviço público, a qualificação dele e a melhoria dele, a partir da comunicação. E eu não vi uma manifestação, nem nos artigos apresentados que eu dei uma olhada, que falem da gestão da comunicação organizacional. E isso me motiva a estudar mais. A gente está desenvolvendo um modelo de gestão da comunicação organizacional lá em Florianópolis, mas também me deixa preocupada porque eu vejo a necessidade de se pensar a comunicação como espaço de compartilhamento, de
coabitar com outros, de construção de uma nova sociedade democrática, participativa, e isso não está sendo pensado em outras áreas. E eu, então, deixo aqui fazer constar meu protesto. Se nosso colega falou que a TI estava lá no porão, a comunicação organizacional, aliás, a gestão da comunicação organizacional não tem lugar no pensamento de gestão. Era isso, muito obrigada. Obrigado. Eu queria chamar os expositores aqui na frente, que tem uma foto aí que vai ser tirada, a entrega dos troféus. Agradecer a todos aí pela permanência até esse momento. Convidar a todos para continuar as discussões. Esses temas vão ser todos abordados novamente, amanhã, a partir das 9 horas. Ainda tem uma mesa desse tema da gestão. Tá? Então, por favor. Cadê o fotógrafo? Está ali. Qual que é a posição aqui?